meu caro internauta, meu caro telespectador. Cláudia de Bulhões, novamente na sua telinha. Cada dia trazendo assim, eu acho, né? Porque eu faço uma peneira. Trazendo entrevistados maravilhosos para vocês saberem tudo que se passa no mundo cultural. Até futebol nós já trouxemos, né? Porque futebol é cultura. Não venha me dizer que não é cultura, não. Mas hoje nós trouxemos uma pessoa assim que eu considero de uma simplicidade, de uma inteligência. Não sei se é de família, porque eu também conheço a irmã dele, que é também inteligentíssima. Eu achava linda a mãe dele. Mas antes de eu falar sobre essas peculiaridades, eu vou dizer quem é o meu entrevistado. Meu entrevistado é Arnaldo Paiva Filho. Arnaldo, é um prazer ter você aqui. O prazer é meu, Cláudia, de poder participar desse seu programa, que tem uma audiência, né, telespectadores em todo o estado de Alagoas e fora até do estado de Alagoas. Fico muito feliz de estar aqui hoje. Que coisa boa. Você falou bem, fora do estado. Por quê? Porque nós também transmitimos pelo YouTube e ficamos lá no YouTube. Só é procurar Assembleia Legislativa de Alagoas, vídeos, que nós estamos lá. Agora, interessante também, Arnaldo, que vai ser uma dificuldade de me chamar de Arnaldo, porque eu me chamo de Arnaldinho. Fique à vontade. Arnaldinho é irmão de uma grande amiga minha, Suzana Paiva. Foi uma mulher que eu já vi. Olha, desculpe, viu, meu telespectador? Agora eu vou esnobar com a minha amiga. Ela come, parece uma lady. Chamar atenção quando ela vai a um restaurante. E isso é uma educação que vocês tiveram, não é mesmo? Porque a sua família é uma família, assim, haja vista até a rua, Avenida Gustavo Paiva, né? Que é do seu avô. Isso. Seu pai era o Arnaldo. Isso, perfeito. Então, Arnaldinho, eu li seu livro, você lançou há pouco tempo, e eu disse, eu só vou para a entrevista, Arnaldinha. Você não me pediu, eu convidei. Se você levar no livro, eu disse até que ia no lançamento, não fui. Aí você me deu a honra de levar o livro. Olha, eu não degustei, porque eu comi todo. Maravilhoso. Dona Santa. Esse livro aqui, eu aconselho todos vocês, se é que ainda tem. Né? Ainda tem. É. Inclusive, eu adquiri uma parte, né? Mas a editora, primeiro capítulo, ela vai disponibilizar no site, não é? E também em algumas livrarias em todo o país. Que coisa boa. Porque esse livro, meu telespectador, eu primeiro tenho que fazer a introdução toda. É um livro histórico. Aí eu pergunto, é pesquisa ou ficção? Cláudia, este livro é uma mescla de pesquisa e ficção. Na verdade, eu procurei romancear os fatos históricos. Obviamente, como se trata de um livro que se passa em meados do século XIX e início do século XX, eu não tinha condições de ter conhecimento de tudo o que aconteceu. Então, o que é que eu fiz? Peguei as pessoas que realmente existiram, os fatos históricos de Alagoas, do Brasil e do mundo, e aí peguei os personagens e eles então fazem a história, mas dentro de um roteiro muito próximo da realidade. Eu acho que você assim foi iluminado. Eu diria até que você foi iluminado pelas forças do astral superior, porque o livro consta também coisas assim religiosas. Isso.
e coisas que você não se furtou de falar, de escrever, digamos assim, de origem africana. Isso. Esse livro, eu não canso de elogiar, porque foi assim, você disse, você já leu, foi uma tacada só. Como é que eu posso entrevistar alguém sem ler o livro? Mas às vezes eu leio de partes, né? Uhum. Mas eu fui lendo, porque tem história. Isso. Não é? Dona Santa, eu queria que você, assim, iniciasse dizendo quem é Dona Santa, quem era Dona Santa desse livro aqui. A Dona Santa na verdade, a minha bisavó, parte materna. Ela foi uma mulher responsável pela, vamos dizer assim, a consolidação da família da minha mãe, que é a nossa família. Então, assim, quando eu descobri alguns fatos da vida de Dona Santa, o nome dela era Francisca Hermínia, eu comecei assim a pensar que uma vida como a dela não poderia passar sem ser conhecida pelas pessoas, porque ela foi uma mulher admirável, que viveu numa época em que as mulheres não tinham espaço na vida política, na vida econômica do país. Então, quando eu olho para o passado, eu vejo que há uma lacuna imensa em relação às mulheres. Nós temos, assim, uma infinidade de vultos históricos masculinos. Sim. Mas há a falta do lado feminino, porque você sabe que todo homem tem ao seu lado uma grande mulher. Todo grande homem tem ao seu lado uma grande mulher. Então, assim, a Dona Santa, sendo a minha bisavó, sendo responsável pela, vamos dizer assim, a consolidação da família, eu não podia deixar de escrever a história desta pessoa. Então, o que é que eu fiz? Eu estudei os dados disponíveis sobre a vida dela e, assim, coloquei a criatividade de um escritor, de um romancista, para que a história não ficasse áspera, a história ficasse, assim, gostosa de ler. Romanceada. Exatamente. Se transformou, assim, até uma novela, que pode até ser aproveitada Era isso que eu ia lhe dizer. Um filme, né? Era isso que eu ia lhe roteiro de um dizer. filme. Um curta-metragem não dá não, viu? Eu acho que difícil também. Difícil, viu? Tem que ser um longa mesmo. Agora, tem fatos assim que eu observei aqui no livro que eu acho bom falar. Um fato interessante. Quando você diz que a casa foi feita de telhas de barro, o telhado, né? Telhas de barros feitas nas coxas. Isso. Quem não sabe disso, explique. Porque todo mundo pensa que fazer nas coxas é uma coisa assim, né? Não. É porque naquela época era comum o barro amolecido, ele ser colocado nas coxas dos escravos, né? E ele ali ser moldado na própria coxa do ser humano, né? Que estava fabricando. Por isso que virou essa expressão, fazer nas coxas. Isso. Não é? Mas era assim uma forma artesanal de se fazer as coisas, né? É interessante a gente observar esses detalhes que você coloca no livro, né? Agora eu pergunto, a casa da fazenda tinha eira e beira? Porque você não falou aqui. Eu senti falta. Exato. Não, na verdade, a casa era uma casa, assim, um estilo, assim, bem rural, assim, sabe? Era uma casa simples, na verdade. Não era uma casa que ostentava, vamos dizer assim, poder, né? Porque naquela época havia muita dificuldade, né? Não é como hoje, a facilidade de hoje. Então, assim, era outro tempo. As casas chamada eira de beira eram mais casas urbanas, né? Que existiam nas cidades. Porque aí era questão até inclusive para pagamento de impostos, né?
enquanto se tivesse Eribeira, pagava mais impostos do que aquelas que não tivessem. Por isso Certo. que havia essa discriminação, né, social É. entre as pessoas que moravam com casas de Eribeira e aquelas que não moravam. Mas no campo era uma coisa mais despojada, vamos dizer assim. Eu acho que esse despojamento que você está falando é originário da simplicidade, digamos assim, de Dona Santa, e o seu bisavô era seu Barnabé. Barnabé Calheiros. Barnabé Calheiros. E agora é interessante quando você fala que seu Barnabé morreu de beriberi. Isso. Fale. Beriberi, veja bem, beriberi é o quê? É uma vitaminose, né? A falta de vitamina B1 no organismo. Quer dizer, hoje em dia, facilmente é curável. Mas mostrando, eu quis mostrar e relatar como a medicina naquela época ainda era carente, né, de conhecimentos. Então, uma doença hoje que é de simples tratamento era motivo de morte, como foi o caso. E Dona Santa ficou viúva muito cedo, né, inclusive, por conta dessa fatalidade. E que ela, que eu vou até antecipar um pouco, né? Sim, que ela a gente pode fazer o que quiser. Culpa, né? O primo do marido, que era o Roberto Calheiros de Melo, que era uma figura política de destaque aqui em Alagoas, um médico também renomado, como era o pai de Dona Santa, que era o Manuel Oiticica, né? Manuel Rodrigues Oiticica, mas era um homem de poder. E por conta do Roberto Calheiros de Melo, esse desfecho trágico que Dona Santa atribui a este político e médico. E eu vou falar aqui, mas eu não aconselho ninguém a fazer, né? Estou apenas dizendo. Ele tomava pílulas de Croton, né? Croton, isso. Croton. Foi quando ele chegou do Amazonas, onde ele teve assim uma espécie de exílio, vamos dizer assim, político, né? Ele voltou acometido deste mal e o médico da época receitou essas pílulas de Croton. Dizia-se que essa pílula ela tinha assim uma eficácia mais rápida para a resolução do problema. E ele então tomou as pílulas, mas as pílulas tinham um componente tóxico. E ele então se envenenou com essas pílulas, né? E acabou falecendo. É por isso que eu estou dizendo, meu caro telespectador, meu caro ouvinte, não faça chá de Croton sem saber, não, porque envenena. Exatamente. Envenena, né? Nós estamos comentando um fato daqui do livro, isso. Não é uma orientação nutricional. Arnaldinho, eu fiquei assim, o beriberi não é a mesma coisa que malária, não. Eu sei que não é dos seus estudos, mas eu fiquei assim, porque eu não cheguei a perguntar a minha Alexa, porque certo. A Alexa que responde tudo. Né? É a malária transmitida pelo mosquito, isso, né? E a beriberi não. É a falta de uma alimentação rica em certa vitamina, que é a B1, né? Então é diferente. O beriberi é causado pela falta desse alimento, dessa alimentação adequada. Dona Santa, ela era uma mulher muito forte, né? Eu, como estudiosa no assunto, também, porque a gente elogia sempre. Você, agora, o que eu vou dizer é bobagem. Você não disse o signo de Dona Santa. eu realmente... Pela data de nascimento dela, mas como não é do seu interesse, nem do interesse de todo mundo, é do interesse de Cláudia de Bulhões, para fazer algum estudo, né? Eu estou dizendo, né, para o escritor, cadê o... De fato, foi uma falha. Para mim. Tá certo. Vou prestar atenção no próximo livro, vou colocar, viu, o signo das personagens. Ainda bota assim, observação. E ela teve que, com o falecimento do Dr. Barnabé, né? Ela teve que superar. E ela teve quantos filhos?
Ela, na época, como eu já disse, tinha 28 anos, 3 filhos, o mais velho com 6 anos de idade Senhora. e o mais novo com 2. Então, ela fica viúva, uma pessoa que não entendia dessa atividade rural, porque ela foi educada em Petrópolis. Em Petrópolis, saía de Rio Largo, né? Não, ela morou em Petrópolis, o pai, porque o que houve? Na época, houve uma grande epidemia do cólera aqui em Alagoas. Sim. E, inclusive, ela perdeu a mãe, perdeu um irmão com esta epidemia. Então, o pai, preocupado que toda a família fosse, falecesse, né? dizimada, É uma ele coisa mandou os horrível. filhos, tirou os filhos da fazenda, do engenho, e mandou estudarem, né? As meninas foram para Petrópolis, num colégio Kramer, que era um colégio, assim, conceituadíssimo na época, recém-inaugurado, e o filho foi para Recife. Então, ela lá em Petrópolis, ela recebeu uma educação esmerada. Na época, o que é que as mulheres eram educadas? Porque para falar línguas, para tocar piano, Isso, não era essa? Bordar, costurar, né? Não é? E ela tinha, você falou em costurar, porque são muitos os personagens. E, como eu lhe disse, eu li de uma vez só. Ela tinha uma máquina de costura, não é? Isso. Dentro do... Chegou um ponto que ela teve de levar a máquina de costura lá perto da moenda, né, onde se moía a cana. Porque o tio dela disse a ela que se ela não ficasse presente, não é, ali num local de trabalho, não tinha como fiscalizar, né, o andamento do serviço. Então como ela não entendia, vamos dizer assim, dessa história da cana, né? Ela ficou fazendo o que ela gostava, que era costurar. Ali pertinho, né? Onde estavam lá moendo as canas, fazendo as coisas. Uma coisa interessante também era que ela tinha a chave da despensa, né? Que antigamente se chamava despensa, né? Despensa. E fazia as anotações. Isso, ela tinha essa obrigação, né? Isso aí, inclusive, era uma prática muito comum. Sim. Né? Aquelas dispensas com porta, né? Fechava-se a chave. E ela, como a rainha do lar, dona da casa, né? Ela que fazia toda essa fiscalização, né? Fazia tudo isso aí. E levava a chave no bolso. No bolso. Então, ali era uma forma de mostrar, né? Que ali mandava ela. Dentro de casa, era o símbolo. O símbolo, a chave era da mulher, da esposa. A esposa que tinha que cuidar do lar. Que provia toda a alimentação de todo o pessoal que morava na fazenda, os trabalhadores, a família, enfim. Essa fazenda que ela morava era o Pau Amarelo? Não, ela morava na fazenda Riachão. Riachão. Que hoje ainda existe, né? A casa está lá preservada, inclusive existem móveis da época, é ainda assim um santuário. Eu digo assim, que é o santuário da família Oiticica, a fazenda Riachão, em Rio Largo. Você teve uma tia que falava francês muito bem e era... Como é aquele negócio aqui da Secretaria de Educação, Dona Hermínia? Eu chamava ela, era minha madrinha, inclusive. Eu chamava ela de tia Ninita. Era a Hermínia, né? E a tia Ninita era uma pessoa inteligentíssima, né? Era, assim, uma pessoa que eu admiro muito, porque ela também merecia um livro, sabe, sobre a vida dela, porque foi também uma mulher na frente do seu tempo. Quando eu estava lendo alguns trechos, eu lia para minha irmã, né? Aí a minha irmã disse assim, quando eu estudava, porque eu não peguei Dona Hermínia, quem pegou foi Tereza. Quando eu estudava aqui, Dona Hermínia chegava no Colégio Sacramento, né? Que chegava, que ela ia olhar o que era que estava se passando, as professoras de francês, não sei o quê, disse que as freiras se tremiam quando ela chegava com aquela personalidade falando francês, né? E ela não só falava francês, ela falava alemão, né? Porque a governanta que tomou conta dela quando era criança era alemã. Então ela falava alemão, inglês, francês. Ela era poliglota. Adiantando um pouco, porque a gente não tem que seguir a rotina do livro, né? Eu achei muito interessante, quando chegou a Estrada de Ferro, lá foi no Riachão?
Foi, passando ali pelo Riachão. no Riachão, que tem fatos assim fantásticos. E depois eu quero até perguntar se aquilo foi você criou ou existiu mesmo. Mas por enquanto, se não. Aí que chegou o inglês, né? Isso. Da Western. Na Sim. época, Alagoas Highway, né? Isso. Que depois foi a Great Western. Sim. Aí conta o que aconteceu. Senão eu fiquei eu gostei tanto do livro que eu. Eles chegaram para conversar, né, com a proprietária do engenho, né? E achando, logicamente, que era uma mulher inculta, né? Uma pessoa que não tinha, assim, conhecimentos maiores. E ela estava tocando piano, E ela estava né? tocando piano, né? E eles ficaram impressionados só, né, escutando aquele som maravilhoso do piano e aguardaram. E ele disse assim, Strauss filho. Foi. E ela, assim, começou mostrando, né, e depois eles começaram, alguns tinham dificuldade em falar português, né, que estavam ali, porque recentemente tinham chegado no Brasil, e eles começaram a falar inglês entre si, e ela também Sabia tudo. Sabia tudo. Começou a falar inglês e eles se assustaram. Dizer, como é que uma senhora aqui no meio desse mato, né, vamos dizer assim, sabe isso tudo? Não é? Interessante. Até porque ela não devia falar tanto esse inglês, né, esse francês no cotidiano. Não. Porque Mas a inteligência, vamos dizer assim, a memória, ela chegou na hora. Foi. E foi assim, foi um fato assim marcante, né? Isso aí está registrado no livro de Jarbas Oiticica, que é o Engenho Riachão. E foi que eu tirei de lá desse livro do Jarbas Oiticica e usei, né, essa informação e fiz todos aqueles diálogos que tá aí no livro, que estão aí no livro, né? Fiz toda assim, toda essa história assim, virou um capítulo. Arnaldinho, eu geralmente pergunto isso no início, mas eu fui-me embora com o livro. De onde você tirou essa veia literária de escritor? Você tem alguém na família? Você acabou de falar no Oiticica, né? Eu tenho sim. Tem um primo do meu pai, Luiz Renato de Paiva Lima, né? Foi até da Academia Alagoana de Letras, né? Que foi um grande escritor aqui alagoano, né? O Luiz Renato. Isso aí é um deles, né? Certo. Eu tinha um tio, o Luiz Oiticica, professor de Direito da Universidade Federal de Alagoas, que era um grande poeta, apesar de que nunca publicou as poesias, que é uma pena, sabe? Porque eu tenho conhecimento de alguns poemas dele, belíssimos, mas ficaram inéditos e a família lá, os filhos dele, não quiseram dar publicidade a isso. Uma pena. É interessante, né? As pessoas tinham preconceito também ainda tem de quem faz poesia, de quem faz, não é? Isso. E sim, tem Jarbas Oiticica também, né? Que foi do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, né? Que escreveu vários livros também, né? Então você tem a sua cabeça de onde puxar, né? Você fala inglês? Não. Francês? Eu falo um pouco francês. Que era o idioma que, né? Foi engraçado, porque, assim, na época eu era estudante de Direito e eu pedi ao meu pai para estudar lá na França. Aí passei lá um tempozinho lá em Paris, mas assim, e meus amigos todos iam para a Inglaterra, né? Mas eu quis ir para Paris, engraçado. Porque eu, assim, eu achava aquilo charmoso, né? Eu não sei, eu gostava muito de ler romances e tal, assim, desses escritores franceses. Então, isso aí me chamou a atenção pela França. A gente, ao ler o livro, também percebe uma coisa, que ainda existe até hoje. As pessoas, vamos dizer assim, agrárias, casavam com pessoas que tinham outros engenhos, que tinham... Quando você vê, o pai de Dona Santa tinha o engenho Mundaú. Isso. Isso. Então ficava assim, é uma observação minha, né? Mas era comum, né, naquela época, né? Até para agregar. Agregar. E também, assim, não havia as dificuldades de você encontrar pessoas, né? Porque os casamentos antigamente eram arranjados, né? Os pais se preocupavam em arrumar um bom esposo para as filhas. Então, se procurava entre os amigos, né? Entre aqueles outros pessoas que tinham mais ou menos, viviam aquela mesma realidade.
Então, era comum naquela época. Inclusive, se casava muito primo com prima. Você vê aí no livro, a família, era muito comum o casamento de primos. É. E dizia até, não assim direcionando para vocês, mas diziam que casamento de primo com primo terminava a prole fraca, né? Diziam isso. Mas era muito comum, né? Na Muito época era comum. muito comum. E gostei também, porque você citou muito as, as caças daquele tempo. Você citou caça-tatu, cutia, Isso. paca e anta, né? Isso era o que... E que falava dos costumes. Dona Francisca respeitava Dona Francisca Hermínia, que já não é a Dona Santa. Não, é Dona Santa. É Dona Francisca Santa? Hermínia, é a Dona Santa. É porque você me desculpe, porque eu li... são tantos personagens. É porque às vezes eu trato num livro ela como Dona Santa, né? E outro como Dona Francisca Hermínia. Mas é uma forma assim, só para não ficar repetitivo, Dona Santa, Dona Santa. Aí eu, às vezes, nas frases eu vou botando Francisca Hermínia, Dona Santa, enfim. Eu achei, assim, interessante, ela, mesmo sendo uma pessoa, assim, digamos, daquele tempo, ela respeitava os costumes africanos. Isso, sim. Era, porque você vê que havia, assim, a igreja, né? Ela tentava, vamos dizer, fazer a conversão, né, de todos para o cristianismo. Todo ser humano tinha que ser convertido ao cristianismo. Mas os escravizados, eles já tinham, né, a religião própria deles. Então houve muito o sincretismo religioso. Então muita coisa do catolicismo foi colocado dentro da religião, né, africana, dentro desse sincretismo. Então, eu fiz assim, um estudo sobre isso e coloco aí no livro, você vê passagens, né? E ela, assim, respeitava as crenças dos seus escravizados. Isso. Né? E ela tinha muito respeito por a religiosidade deles. E ela tinha até, vamos dizer assim, uma pessoa praticamente que tomava conta da casa, que dizia assim, Dona Santa, para ela, por que ela deixava aquilo lá, né? Fazer. Ela disse, não, é o costume deles. É o costume deles, exatamente. Você tem que respeitar. Né? Apesar de que havia muita crítica contra isso. Dizia, olha, você deixando assim, Deus vai castigar você. Olha só, não permita isso não. Se você fizer isso, você vai ser castigada, né? Mas eu acho que ela já achava que tinha tido o castigo maior. O castigo dela foi primeiro a perda, né? Eu acho que o primeiro castigo dela foi a perda da mãe, né? Sim. E criança, né? E o irmãozinho dela também, que faleceu naquele problema do cólera, né? E depois, quando ela acha que estava com a vida resolvida, vamos dizer assim, né? Que ela passou a ser esposa, mãe, né? Então adquiriu um status social que era uma vida importante. Estável, né? A vida estável. E era importante a mulher casada, né? A mulher quando casava, ela passava para outro patamar. E ela perde o marido, né? Com poucos anos de casada e muito jovem ainda. Então ali, a partir dali, você vê que foi uma sucessão de fatos que ocorreram na vida dela. E ela sempre recorria a Nossa Senhora das Dores, né? Que ela recorria como assim, aquela que iria ajudá-la a superar esses problemas. Mas ela teve assim uma pessoa que você cita aqui, que é o tio Luiz. Isso, tio Luiz. Tio Luiz era uma pessoa engraçada, porque a minha mãe falava muito do tio Lulu, né? Eu disse, quem é esse tio Lulu, né? E dizia, não, quem ajudou a minha avó, né, no momento mais difícil da vida dela foi o tio Lulu. E eu disse, meu Deus, quem é tio Lulu? Né? E fui pesquisando, né, e descobri que ele é o Luiz Joaquim Costa Leite, né, o tio Lulu. Então, Era irmão dela? Não, ele era tio de Dona Santa. Era o tio da Dona Santa. Então, mas ele ajudou muito. Ajudou a sobrinha naquele momento difícil da vida dela. E toda vez que ela tinha algum problema, ela recorria ao tio Luiz. Ela achava que o tio Luiz, né, o caso, era o anjo da guarda dela. Era aquela figura masculina, né, que sempre auxiliava naqueles problemas que ela, como mulher,
se sentia assim, sem condições de resolver. Então ele, como uma figura era a masculina que ajudava a ela. Eu quero novamente falar para o telespectador que tudo isso que nós estamos conversando é sobre Rio Largo. Isso. Sobre Rio Largo, eu não falei, desculpe meu telespectador, desculpe, sobre a vida, o início de Rio Largo. Antes, né, de Rio Largo existir como cidade, né? Isso. Ainda quando eram só engenhos na região. Então o livro ele antecede a existência, vamos dizer assim, legal como município de Rio Largo. E na época era tudo Santa Luzia do Norte, né? Ali era tudo Santa Luzia do Norte, né? E a sede nem era, não existia a cidade de Rio Largo, era lá em Santa Luzia do Norte, a cidade de Santa Luzia do Norte que era a sede. Arnaldo, essa história, eu acho que esse livro, as pessoas tinham que ter esse livro para saber também a história de Rio Largo. Isso. Porque você, na sua simplicidade, você contou a história de Rio Largo através de Dona Santa. Eu tive, o meu primeiro, vamos dizer assim, o primeiro grande livro histórico meu, né? Que é esse aqui, que é o Rio Largo, Cidade Operária. Esse Coisa aqui. linda. Esse livro foi escrito, foi publicado em 2013 com o patrocínio da Federação das Indústrias do Estado de Alagoas. E este livro, ele tem uma repercussão impressionante, porque não se escrevia nada sobre Rio Largo até então. Havia uma lacuna muito grande. E eu fiz uma grande pesquisa e, então, fiz esse livro, né, que foram 10 anos de pesquisa. E aqui está toda a história, tanto da cidade de Rio Largo, quanto das indústrias têxteis que foram implantadas lá em Rio Largo e das indústrias têxteis do estado de Alagoas. Fala sobre o declínio, enfim, tudo. Esse livro hoje está esgotado. Esse livro não existe mais. Você já me falou isso 3 vezes. 3 vezes, mas eu mas eu tenho um compromisso que eu vou republicá-lo. Uma segunda edição, né? E eu estou na fila. Pronto. E depois desse livro vem Contexto de Rio Largo e agora o Dona Santa, que também conta a história de Rio Largo sobre a ótica de Dona Santa, não é? Uma ótica de uma mulher, de uma senhora de engenho que ali viveu na época. Então, assim, eu tenho um compromisso muito grande com a cidade de Rio Largo, com o município de Rio Largo. Eu tenho tentado, nos meus escritos, sempre colocar em destaque a cidade de Rio Largo, até porque as minhas raízes paternas e maternas estão lá. E porque a gente hoje em dia só ouve assim, falar sobre Rio Largo. O aeroporto é de Rio Largo ou é de Maceió? De Rio Largo. O aeroporto é de Maceió. Então ninguém sabe assim a história, os fatos históricos de Rio Largo. Porque Rio Largo, assim, foi a gente não conta, não pode dizer isso muito, mas foi um dos berços históricos de Alagoas. Rio Largo, assim, vamos dizer assim, eu diria até assim, o berço da industrialização de Alagoas. Porque antes, vamos dizer, antes das fábricas de tecido de Rio Largo, nós tínhamos só a fábrica de Fernão Velho, né? A Companhia União Mercantil, que era em Fernão Velho, né? Mas depois veio a fábrica, a usina Brasileiro, né? Lá, também, foi a segunda. Mas depois veio a usina Utinga Leão, a fábrica Progresso Alagoano, a fábrica Cachoeira, a destilaria Central. Então, Rio Largo se tornou um polo industrial ali naquele momento. Então, isso. E esse polo industrial é praticamente oriundo de Dona Santa, não? Ou tem seus tios também? Não, veja bem, a Dona Santa na época, o engenho, ele moía, tinha um engenho, não só existia esse engenho lá, existiam outros engenhos na região, né? Mas o engenho, você sabe que a caldeira explodiu. Sim. E aí ela passou a moer as canas para a usina Utinga Leão. Graças ao tio Luiz. Ao tio Luiz. Porque ela disse, pronto, acabou, olha eu já dramatizando, Dona Santa, pronto, acabou
acabou. E agora, como é que nós vamos moer As canas, exato. né? Mas foi justamente, foi uma coincidência, porque o momento que a caldeira explodiu foi justamente quando a primeira safra moagem da usina Tinga-Leão. Veja bem como foi tudo casadinho, parece que foi assim uma obra do destino, né? Começando a usina Tinga-Leão, a caldeira do engenho explode e aí ela passa a moer. Somente anos depois da morte de Dona Santa é que a família, né, através dos netos de Dona Santa e do filho remanescente dela, criaram a usina Santa Clotilde, mas já foi na década de 50. Nós já estamos, vamos dizer assim, na moagem, fala moagem, né? Na moagem do engenho de vocês, lá da usina Urtiga-Leão. Certo. Mas antes disso, teve um fato que propiciou isso também. Voltemos para a Estrada de Ferro. Pois é, a estrada de Porque ferro... o livro, eu vou andando para lá, eu vou andando para cá, parece até cego e tiroteio, mas é porque são muitas coisas, meu Deus. A história de Rio Largo está aqui, primeiramente, ali naquele, mas eu digo assim, a história de Rio Largo está aqui com Dona Santa. Exato. A instalação da ferrovia Sim. foi vamos dizer assim, o que deu, né, a partida a essa industrialização, porque ela foi a ferrovia aproveitou todo o Vale do Mundaú, onde escoava a produção agrícola de Alagoas na época, e aí esta ferrovia propiciou a criação de novas indústrias, né, no seu percurso, no seu trajeto. Então, assim, a ferrovia, para mim, foi assim a obra de infraestrutura mais importante daquela época, né? E ainda foi no governo do Imperial, né? Do governo de Dom Pedro II. Então, assim, temos que dar esse crédito ao governo de Dom Pedro II. E sua avó era monarquista, né? Monarquista, claro. Tá pensando que eu não li? Li tudo. Ela era monarquista, porém ela não apoiava a escravidão, entende? Ela era contra a escravidão. Interessante, E né? Dom Pedro também, ele era contra a escravidão, né? Quando você começa a estudar mais profundamente, o projeto dele era acabar com a escravidão. Tanto é que ele deixou para a filha, né? A filha que assinou a Lei Áurea, mas que ele queria que a filha desse continuidade ao governo dele, né? Sem a escravidão, porque era um grande empecilho que ele achava para o desenvolvimento do país, do desenvolvimento industrial, do desenvolvimento do Brasil como um todo. Porque aquilo ali era uma coisa assim que todo mundo condenava, né? Era péssimo para o país. E sua avó, os escravos, quando foram libertados, eles continuaram lá. Isso. Porque uma das coisas da libertação dos escravos, Arnaldinho, que eu observo é o seguinte: libertar os escravos. Aí todo mundo saiu naquela euforia. Para onde? Exato, não havia alternativa. Para onde? Para onde? Não é? Não tinha alternativa. Simplesmente... Bom, você está livre, e aí? Você vai fazer o quê? Você não tem educação, você não tem qualificação profissional, não é? Como é que você vai viver de quê? Você vai viver de quê? Então, você vê que no livro eu digo, né, que eles preferiram continuar na fazenda, porque não restavam alternativas para E lá eles. também eles plantavam. Eles sua plantavam. sua bisavó deixava eles plantarem. Deixava. Tanto é que ela era muito querida, assim, ela não admitia maus tratos, sabe? Era uma pessoa, assim, que tinha muito caridosa, sabe? Ela é muito humana. Dona Santa foi uma pessoa muito humana. Tanto é que ela ganhou esse apelido, né, de Dona Santa, né? Senão não teria. Arnaldinho, agora vamos para a Estrada de Ferro, mas vamos para os fatos fantasmagóricos. Porque conta, porque senão eu que vou falar. Você quer falar a questão do trem, não é? Porque as crianças, né? As crianças, as crianças mais humildes pulavam lá de cima. Vai. Não, na verdade é o seguinte, quando eu era criança, eu passava minhas férias lá no engenho. No engenho não, na fazenda, que não era mais de engenho.
E então tem aquela ponte, que era a Ponte dos Ingleses, uma ponte belíssima, toda de ferro, sabe? Alta assim, sobre o rio. E tinha uns dormentes assim, que tinham as espaços entre os dormentes. E nós éramos proibidos de atravessar a ponte, nós, né? As crianças. A minha tia Tidinha, minha Clotilde, ela proibia a gente de atravessar aquilo ali, era terminantemente proibido. Mais uma vez ou outra, a gente traquina, né? Toda criança gosta de traquinagem, nós atravessávamos a ponte para lá e para cá, né? E uma vez eu fui atravessar a ponte, quando estava começando a atravessar a ponte, vinha o trem. E eu tomei um susto danado, ainda bem que deu para eu recuar e me livrei daquilo ali. Porque de vez em quando havia acidentes graves lá na ponte. O trem passava e pessoas eram mortas, esmagadas, porque ou caíam de lá de cima, apavoradas com o trem, enfim. Bom, isso é uma parte. A outra parte foi o que aconteceu comigo. Eu já adulto, estava no centro de Rio Largo e meu carro parou no trilho e o trem veio e quase que eu sofria um acidente terrível no trem. O trem quase que passava o senhor no meu carro. Tanto é que quando parou, o maquinista desceu da máquina e veio me cumprimentar. Ele veio dizer assim, o senhor, de graças a Deus, porque eu consegui parar o trem. Então, eu juntei esses dois fatos, né? Sim. E transferi para o livro. E aí está toda a criação, né? Mas em cima de fatos reais. Isso aí é uma coisa que eu estou contando em primeira mão, né? Porque isso aí é coisas da vida do escritor que a gente coloca nos nossos livros, né? Nossas experiências. E floreia, né? Exato. Porque tem a história de um tio seu também, né? Do cavalo. Do cavalo. Esse cavalo realmente existiu. O cavalo existiu. Eu vou puxando, e ele que se lembre. O cavalo existiu. Temos fotos do cavalo, inclusive tem lá a foto do cavalo, chamado Dor de Ouro, né? E eu quis, assim, homenagear a este cavalo, que desde criança, quando eu passava, via aquela foto, eu achava belíssimo, né? O cavalo com aqueles estribos, com aquela, né? Toda com aquelas rédeas bonitas, né? Então eu quis homenagear o Dor de Ouro e dei vida ao Dor de Ouro do meu livro. E tem um fato que você também conta, que um dos seus tios, ou não sei se é tio-avô, que ele via as crianças pulando no rio, e ele, sua avó não deixava, sua bisavó não deixava eles fazerem isso. Aí um dia ele foi fazer, quando chegou no meio da ponte, o medo fez ele ficar meio brecado, né? Foi isso. Aí foi justamente essa história que eu acabei de contar do trem. Sim. Essa passagem realmente eu fiz baseado no que aconteceu comigo, né? Então eu peguei por aquilo. Por isso que eu perguntei. Isso tem muita coisa de fantasmagórico. São os nossos truques, né? Que claro, nós escrevemos. Né? Porque diz que todo escritor é um mentiroso, né? Exatamente. Desculpa não falar. Não, nós não mentimos, nós imaginamos, né? Fica mais chique. Nós imaginamos. Fica mais delicado, Cláudia. Ser grossa. Mas, olha, eu achei assim, o seu livro muito, muito bom, porque ele traz a estrada de ferro para Rio Largo. Ele conta as histórias do Roberto Calheiros aqui. Aí vai passando. A história do Papa Figo. Exato. É uma coisa que toda criança tinha pavor, né? Eu também. Eu passei várias noites acordado, olhando as sombras da cortina, né? Com medo do Papa Figo, dessas coisas todas, né? O que hoje, o Arnaldinho, eu vejo assim, que o Papa Figo hoje virou implante. Porque eles roubavam os fígados para quê? Porque eles iam antigamente, né? Você sabe melhor do que eu, porque eu sou a origem de lá, que era para poder fortalecer. Sim. O Papa Figo existia. Eu tenho uma versão diferente, sabe? Eu acho que naquela época não existia televisão, não existia computador. Então as crianças
ficavam ali, tinha hora de dormir, tinham que ir para o quarto. E os pais queriam também ficar com o seu tempinho, né? Então, vamos fazer medo das crianças. Olha, se você sair do quarto, o Papa Figo vai lhe pegar, entendeu? Então, era uma forma de manter as crianças quietinhas, sabe? Eu acho assim, eu penso assim, não sei se eu estou certo, entende? Mas por que figo? Por que papa figo? Papa fígado, né? Não, sim, por que não papa coração, né? Pois é. É uma coisa assim, né? Que você não sabe, né? Porque aí a minha versão é essa sua, e a versão também que diziam que roubavam os fígados das crianças, vendiam porque fortaleciam o corpo então, das pessoas tuberculosas. Tráfico de órgãos, né? Como você... Já naquele tempo. Pode ser. E também Hoje podia transplantam, né? E também podia ser alguma forma de, vamos dizer, ritual de alguma seita, né? Sim. Isso também. Sim, E até hoje você vê de vez em quando, né? Matar criança para oferecer, não sei o quê. Porque eu penso assim, por que fígado, né? Porque o fígado é um negócio que tem muita energia, tem muita coisa. Por que não papabaço? Por que não papacoração? Então eu fico analisando as coisas não só pelo que está escrito, não é? Aí Dona Santa também não deixa os filhos reclamarem, né? Porque... Não, ela não deixava, ela dizia que os filhos não podiam chorar, né? Não chorar, porque chorar era homem. Homem não chora, engula o choro, né? E era uma coisa que ela... E também, homem não podia ir para a cozinha, né? Cozinha é local de mulher. Então, o homem não pode pisar em cozinha. Sabe? Engraçado, porque essa coisa de não poder pisar em cozinha, sabe? Sim. Eu acho até que incorporou, sabe? Porque eu mesmo tenho, hoje em dia, né? Eu não sei cozinhar nada, sabe? Eu sou um péssimo cozinheiro. Por que não precisou? Não, é porque eu sempre de criança, também a minha mãe não deixava eu ir para a cozinha. Falar em sua mãe, né? Eu me lembro, eu não sei o nome dela. Helena. Dona Helena. Às vezes, eu via a Dona Helena, né? Eu me lembro como hoje. Ela com um terninho azul, mais ou menos cor de índigo, mas assim, uma bolsinha que hoje a gente chama bolsa de pulso, né? E lá vai ela para as obras de caridade. E famosíssima, porque era... como era aquela ordem que ela pertencia? Era Associação das Senhoras de Caridade da Paróquia de Jaraguá, inicialmente. Depois ficou São Vicente de Paulo, né? Certo. Associação das Senhoras de Caridade de São Vicente de Paulo. E nós também tínhamos uma coisa nacional, que tinha um encontro. Ela participou, ela viajou muito, né? Nessa coisa de caridade, né? Mamãe tinha, assim, esse coração, assim, de ajudar as velhinhas, principalmente os velhinhos, né? Mamãe fazia as feiras, distribuía, sabe? Então, acho que já foi de Dona Santa, né? Que foi passando, de geração para geração, essa coisa. Ela tinha era muito caridosa, a mamãe, assim, sabe? Ajudou, não estou falando assim, mas alguns vocacionados para serem padres no seminário. Ela pagava os estudos, sabe? A mãe foi uma pessoa muito boa também, uma pessoa valiosa. Aí, a doença do Barnabé a gente já conversou, não é? Aí não conversou sobre o que ocorreu, assim, praticamente depois dos filhos. Com a morte do pai, né? Os filhos ficaram assim, naquela responsabilidade, né? Também de ajudar a mãe, né? De ajudar a Dona Santa. Então, cada um foi para um caminho, né? Como você disse, um quis ser engenheiro, o outro quis ser advogado e o outro quis ser banguezeiro. Quer dizer, tomar conta, ser dono também de usina, né? De engenho. Então, cada um tomou o seu rumo. E Dona Santa respeitou a vontade dos filhos. Só que, quando acontecem outras tragédias na vida dela, né? Aí ela pede a um dos filhos, né? Para que não a deixe, né? Que fique lá com ela, senão ela ia ficar sozinha. Então, tem toda essa passagem aí. E você aqui cita que entre a casa dela e a casa de um filho, né, era que tinha o banheiro. Isso. Os banheiros não eram dentro das casas, né? Os banheiros... Não eram. Eles se tomavam... até porque não existia, né? Essa parte, vamos dizer assim, que chama hoje...
fossas sépticas, essas coisas todas, né? Então, os dejetos todos eram colocados no rio, né? Sim. As coisas, as águas inservíveis eram jogadas no rio. Então, também se tomava banho aproveitando a água do rio. Então, como o engenho era muito irrigado, passava muitos córregos em volta, e se aproveitava, né? Faziam aquelas chamadas bicas, né? Tomar banho de bica. Então, faziam uma casa, né? Uma casa fechada, com porta, telha, e ali fazia uma espécie de uma piscina de pedra, né? E a água do rio era desviada e você ali tomava seu banho. Então, era ali que as pessoas se banhavam. E também tinha, ali também tinha, vamos dizer assim, onde faziam as necessidades? Não, geralmente se fazia na época... No pinico, né? No pinico, né? Que chamava, no pinico. Se fazia no pinico e se jogava depois no rio. Era o comum, né? Era o comum na vida do campo. E outra coisa, era tão pouco que os rios tinham tanta água. Pois mas hoje... porque até a população era muito pouco, né? Que antigamente, né? Ali na região. E os rios mais caudalosos. Isso. Não tinha esse desmatamento que tem hoje, né? Exatamente. As águas eram... Olha, eu tomei muito banho no Rio Mundaú. Eu nunca peguei esquistosomose, né? Certo. Mas eu cheguei, na minha infância, tomei banho ali no Rio Mundaú. Brincava lá, tem um local lá na fazenda maravilhoso que chama Lajeiro, né? Que até que eu cito aí. Eu sei o que é. Eu chamava Lajedo. Lajeiro, Lajeiro. Lajeiro, que tem o cheio de pedra, de pedra, né? Aí eu fazia até, brincava de rela, né? Que coisa maravilhosa. Eu tenho foto minha. Água empurrando a gente para baixo, né? E a pedra ficava cheia de lodo e ficava liso, né? Então a gente descia ali naquela água. Eu tenho fotos lá comigo, pena que eu não trouxe. Eu criança tomando banho de rio lá no Lajeiro. Isso tudo, gente, é Rio Largo. E nós estamos conversando sobre este livro, que foi o último lançado por Arnaldinho, por Dr. Arnaldo Paiva Filho. Esse livro dele está fantástico. Ô, Arnaldinho, e quem quiser adquirir esse livro, faz como? Olha, eu estou atualmente, eu vou disponibilizar um local para a venda provisória. Certo. Porque, na verdade, o livro vai estar nas livrarias. Sim. E vai estar também, pode se adquirir no site da editora Primeiro Capítulo. Primeiro Capítulo Editora. Você entra lá no Primeiro Capítulo Editora, você procura livros, né? Aí coloca o livro Dona Santa e você vai adquirir, que vai ser entregue na sua residência. Mas, por enquanto, que ainda está assim, foi muito recente, a editora ainda está não disse ainda os valores de venda, eu vou disponibilizar esse livro numa loja chamada Merci. Fazer propaganda aqui, posso fazer? Pode. Merci, que é a loja da minha esposa, entendeu? É ali na Amélia Rosa. Sim. Ali depois da loja do CSA, tem a loja do CSA, né? Vai seguindo mais em frente, tem a loja Merci. Eu vou deixar os exemplares lá. Quem quiser passar lá, pode pegar. Quem quiser conhecer Rio Largo, a história, não é? Isso. Ou comigo diretamente, né? Não dê seu celular, não. Não vou dar meu celular, mas diretamente. Então, assim, por enquanto estamos assim. Eu acho interessante falar que o livro vai ficar na loja Merci. Isso. É uma loja de roupa? Não, é uma loja de uma floricultura. Sim. Floricultura estilizada, assim. Presentes, vende, sabe, presente de Natal, etc, essas coisas. E avisar também que a rua mudou de nome. Agora não é mais Amélia Rosa? Não. Não. Eu não sei o que, de Barros. Mas não tem problema. A gente pode dizer até que a rua que tem o Petit Paris, que tem o Dona... Como é? Aquele restaurante... não tem como errar. Não tem como errar, não. Ainda a loja do CSA. Pronto, loja do CSA. Todo mundo sabe onde é a loja do CSA. Agora, eu sou azulino, viu? Estou falando aqui também. Já vi. E ontem eu entrevistei aqui um treinador do CRB. Foi. Agora, eu observei uma coisa. O seu interesse em vender é tanto
que você não sabe nem onde vai. Olha, na verdade... Você me desculpe, Cláudia, a olha, informalidade. Cláudia, olha, eu escrevo por prazer, Eu sabe? sei. Eu não escrevo visando lucro, sabe? Eu sou uma pessoa assim, eu escrevo muito por prazer. Eu tenho a realização, sabe, de ter escrito. E de você, por exemplo, Desculpe. você ler e você gostar do livro, para mim, já é o pagamento, sabe? Certo. Já é um grande pagamento. Eu sou muito informal, Arnaldo. Mas, olha, já passamos da doença do Barnabé, a comenda da Imperial Ordem da Rosa. Que quem recebeu? Foi o pai de Dona Santa. O pai de Dona Santa, ele foi só existiam 3 médicos na época aqui em Alagoas, médicos com a especialidade que ele tinha, né? E ele foi convocado para tratar dos doentes de cólera, né? Do cólera, da epidemia. E ele tratou muita gente, ficava ali se deslocou, hoje na Praça dos Martírios, que antigamente era Largo dos Martírios. E ali ele tratou muita gente, salvou muitas vidas. E em reconhecimento a esse trabalho dele, o imperador concedeu a ele essa comenda. Da Imperial Ordem da Rosa. Vocês ainda têm essa comenda? Temos. Porque isso é uma riqueza, né? Isso é uma riqueza. Nós temos, guardamos com muito carinho, né? A minha avó contava que quando houve o cólera, né? Disse que passava a carroça cheia de gente. Com a tristeza. Eu fiquei com medo agora dessa pandemia que ocorresse isso, mas graças a Deus já tivemos vacina, já é outra estrutura, né? A medicina evoluiu muito, né? Muito. Mas olha só, a gente vai conversando e vai descobrindo as coisas. A sua avó também era muito mística. Isso. Eu me atrapalho com esses lados, porque olha, não vejo. Era muito mística. E ela dizia que seu Barnabé vinha toda noite conversar com ela. Era. Ela era uma pessoa... Eu marco aqui no livro, viu? Marcando tudo. Né? Não, na verdade é o seguinte, ela era uma pessoa que tinha, assim, um dom, né? Um dom, vamos dizer assim, espiritual. Era o que a gente chama um médio. Uma espécie de mediunidade, né? Só que ele não desenvolveu, ficou... Então, assim, como ela amava tanto o marido, né? Com a morte dele, ela se sentia que ele estava ali perto dela sempre, né? Então, ela dizia assim, achava que ele estava ali com ela. E supria também a solidão dela, né? Isso, esse também. pensamento. Isso. Você vê que ela era tão apegada ao marido, que quando ele morre, né? Ela aborda um retrato dele com os cabelos, os fios do cabelo. Eu ia esquecendo disso. Como é que pode? Isso, aquilo fino. Aquilo fino, no retrato, ela bordou com os fios de cabelo do marido. Então, era uma prática. Inclusive, eu estive em Portugal agora e fui visitar a Fundação Eça de Queiroz. E lá tem um chumaço de cabelo do Eça de Queiroz. Era muito comum na época, sabe, se guardar cabelos dos falecidos. Engraçado, né? Na época era comum. Agora, bordar... Agora bordar, né? Você imagine, meu telespectador, bordar um retrato com os fios de cabelo do marido. Hoje se troca tanto de marido. Esse tal de bordar. Nós estamos falando sobre o livro Dona Santa, de Arnaldo Paiva Filho, que fala sobre a história de Rio Largo, de como chegou a linha do trem, ou a ferrovia, de como os engenhos por ali, de como você falou até na Utinga Leão, do seu Manuel Leão, não é? Seu Manuel Leão, que na época, eu acho que foi um dos poucos engenhos, ou das poucas coisas que passou para moer em outro lugar. Eu acho que foram vocês. Porque eu não sei se já existia essa prática.
Olha, veja bem, a usina Utinga-Leão foi a segunda usina que é instalada em território alagoano, né? Sim. Só que o engenho, Oficina, Boa Paz, né? Aqueles engenhos lá que pertenciam à família dos Leões, eles já estavam em funcionamento na época. Certo. Eles eram, na época, era uma família assim, muito rica, né? Sim, Muito sim. poderosa economicamente, como ainda são. Mas, na época, Eu me lembro da Francete. a proporção era bem maior, né? Eles falavam no leão, né? O leão Era era o Matarazzo das Alagoas, né? Que fazia Era assim. até mais, Não é? né? Não é até mais, os É. leões, né? Muito interessante. Tinha. Mas o que eu estou querendo é o seguinte, porque essa prática, tipo assim, de moagem Sim. de cana, era do próprio local, Ah, entendi. entendeu? Entendi. É porque... Aí o tio Lulu, Tio Lulu, não, porque assim, quando a caldeira explodiu, não havia condições de moer as canas. Então a única solução, né, era procurar um outro local onde aquelas canas fossem moídas, né? Mas isso aí começou. Salvou o engenho, vamos dizer assim, salvou sim. o engenho. O engenho passou a ser engenho de fogo morto, né, como se diz, que é um engenho que não moe mais as próprias canas. Ele tem as canas, mas não moe, é um engenho de fogo morto. E depois disso aí, você vê que o que é que ocorreu? Vários outros engenhos, eles pararam de moer as suas canas e começaram a serem fornecedores de cana das usinas. Então houve uma concentração de renda, porque naquela época era muito mais, havia mais uma distribuição, não econômica, né? E o que ocorreu, toda aquela produção econômica passou a ser, vamos dizer assim, direcionada para algumas usinas aqui em Alagoas. Então houve uma concentração de renda muito grande e o aumento do latifúndio, né? Porque antigamente os engenhos, eles não tinham a extensão territorial que hoje as usinas têm. Hoje uma usina tem não sei quantos mil hectares de terra, né? Mas naquela época não ocorria isso, eram vários proprietários, né? Meu querido Arnaldinho, doutor Arnaldo Paiva Filho, este livro é uma riqueza, por todos os outros seus também. Obrigado. Eu quero agradecer a sua presença hoje. Eu consegui conversar 60 minutos com você. 60 já passou. 60 minutos já passou. E a gente na informalidade, vai lá, vai cá. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Cláudia, estar aqui presente neste programa de grande audiência, de grande número de telespectadores. E, assim, feliz em poder mostrar, compartilhar com toda Alagoas, né, e com o Brasil, as minhas obras, né? Eu, graças a Deus, estou tendo, assim, uma aceitação muito grande em relação ao livro Dona Santa. E eu fico muito feliz em poder continuar escrevendo, né, e mostrando um pouco da história de Rio Largo e de Alagoas. Meu caro telespectador, meu caro internauta, muito obrigada pela audiência. Hoje nós conversamos sobre Rio Largo através de Dona Santa, de Arnaldo Paiva Filho. Até o próximo programa.